abandona a própria vida, o caminho de Deus. Irmão, e aí as pessoas ficam arrumando desculpas. Você sabia que Jesus tinha 70 discípulos, não era 12, né? Todo mundo sabe, né? Então vamos lá. Jesus tinha 70 discípulos, está lá no Evangelho de João. Jesus tinha 70 discípulos. E aí, certa vez, Jesus começou a pregar e a falar sobre o comer do pão. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aí depois Jesus disse: eu sou o pão vivo. Aí depois Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Essa palavra é dura para você? Essa palavra parece pesada para você? O que você acha de tão ruim nessa palavra? Jesus dizer que quem não come do corpo dele e não bebe do sangue dele, não tem parte com ele. Isso é pesado para você? Você acha isso uma motivação para abandonar Jesus? Sim ou não? Quem acha aqui? Levanta a mão, participa. Se acha que o que Jesus disse é motivação para a gente deixar ele, pessoal? Sim ou não? E quem está mudo? Como é que responde? Sim ou não, pessoal? Misericórdia. O microfone acho que deve estar baixo lá. Os irmãos não estão me ouvindo, não? Pois é, pessoal, não. Porque Jesus disse o quê? Jesus disse que quando a gente come da carne dele e bebe do sangue dele, nós vamos ter parte com ele. Ou seja, Jesus é o quê? Vida ou morte, pessoal? Bênção ou maldição? Então, se eu tiver parte com Deus, eu vou ter bênção, eu vou ter parte com o quê? Com a bênção ou com a maldição? Mas olha aqui para mim, vocês sabiam que quando Jesus disse essas palavras, quando Jesus pregou esse sermão, dos 70 discípulos que Jesus tinha, 58 disse assim para ele, olha só, 58 disse assim para ele: dura essa palavra, que palavra dura, que palavra pesada, ninguém pode suportar essa palavra. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, muitos dos seus discípulos não andavam, abandonaram Jesus, porque Jesus disse isso. Você vê que hoje, qualquer coisinha é razão para o diabo colocar no coração da pessoa e a pessoa não entende, pessoal. Aí as pessoas foram indo, ó. Aí desde muitos ali, dos seus discípulos, tornaram para trás. Tem gente que está voltando atrás, está regredindo na vida. Tem gente que estava na casa de Deus e estava bem, e deixou a casa do Senhor, foi para o mundão, depois não entende. Eu falei aqui, pessoal, pelo amor de Deus, quarta-feira, depois do culto da manhã, veio um rapaz aqui, um jovem senhor, devia estar na casa dos seus 45 anos mais ou menos, é um jovem senhor. Pastor, eu ia para a igreja, meus filhos cresceu, eu levando os meus filhos para a igreja junto com a minha esposa, eu era bem sucedido. Eu falou assim, eu tinha muita casa boa, carro bom, minha vida era próspera e bem sucedida. Eu estava falando comigo bem aqui, depois do culto da manhã. Só que agora eu não sei o que aconteceu, pastor. Do nada eu abandonei a casa do Senhor. Do nada eu deixei de ir para a casa de Deus. Hoje a minha esposa não vai mais para a igreja, meus filhos também já não vão. Meus filhos são meninos bons, estava falando, meus meninos são meninos bons, estudiosos, trabalhadores, mas não estão na casa de Deus, e nem eu. E a minha vida financeira acabou. Para quem tinha muitas casas e morava numa casona, numa mansão que tinha muitos carros, ele falou assim: eu estou morando num cômodozinho desse tamanho, dividindo um espaçozinho com minha esposa e com meus 2 filhos. Mas não cabe ninguém. Minha esposa está tendo que trabalhar para poder sustentar, ajudar a sustentar a casa. E eu não gosto que ela trabalhe. Eu falei: muito bem, camarada. Agora tu já sabe o que fazer. Tu está esperando fazer o quê? Vai continuar aqui lamentando? Porque ficar aqui lamentando não resolve o problema. Você já sabe o que você tem que fazer, então faça o que você tem que fazer. Não fique reclamando. Porque tem gente que fica reclamando: ai meu Deus do céu, ai meu Deus, muda meu filho, você sabe o que precisa fazer. O que precisa fazer? É voltar aos caminhos do Senhor, é voltar a estar na casa de Deus, é voltar, é realmente ser dependente do Senhor. Senhor, me perdoe, eu quis me aventurar, eu quis viver uma aventura, e larguei os caminhos do Senhor, deixei de ouvir a voz de Deus, não segui a direção do Senhor. E aí a gente fica como? Sofrendo, pessoal. A gente sofre com isso. Eu falei para ele: amigo, você já sabe o que você precisa fazer.
Eu não tenho que dizer para você o que você precisa fazer, porque você já sabe. Você sabe que é só voltar, você sabe que o Pai está de braços abertos. Agora tem que assumir um compromisso com Deus e dizer: Deus, não saio mais da tua presença. Não estou dizendo que da noite para o dia, no estalar de dedo, tu vai conquistar tudo de novo, não. No estalar de dedo, você vai conquistar tudo que você perdeu da noite para o dia. Nem Jó, que era Jó, conseguiu, por que tu vai? Mas eu te garanto uma coisa: ser fiel até a morte, e o Senhor vai ser contigo. Com dor e sofrimento, mas o Senhor é aquele que vai restaurar a tua sorte. Você pode ter certeza disso. As coisas vão mudar, mas primeiro você precisa fazer o que você precisa. Pastor, eu entendi. Então pronto, acabou. Vai na paz e aí você já sabe o que você precisa fazer. Não adianta eu ficar aqui orando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A pessoa sai e depois não toma atitude de mudar. Adiantou do quê? Fez eu gastar meu tempo com oração. Porque oração não é para fazer galinha criar dente, né, irmão? Me ajuda aí, vai aí, né? Ô, pastor, eu estou com uma galinha ali, preciso que ela... E queria que fosse dente de ouro ainda. Ah, dá licença, né, irmão? Orar para a galinha criar dente não dá, né? Eu aprendi com o missionário. Aprendi com o missionário que nós não devemos perder tempo orando por coisas que a gente sabe que não vai existir. Deus não criou galinha com dente, para que eu vou lá para orar para a galinha criar dente, irmão? Então, tem coisa, pastor, o que você quer dizer com isso? Que tem coisas que o orar é desnecessário. É atitude, querido, que vai fazer diferença. Atitude. Pronto, acabou. E o que eu quero dizer com isso? Poder de escolha pertence a você. Quer que eu te prove isso? Vamos lá para o livro de Deuteronômio. Não era nem a minha mensagem, não. Mas vamos lá no livro de Deuteronômio. Deixa eu achar aqui, ó. Deuteronômio parece que é o 20, o 30 e pouco, ô Jesus. Lá no finalzinho. Deuteronômio 29. Deixa eu ver se é o 29. Deixa eu ver se é o 30. Ei lá, agora eu perdi aqui. Não anotei, não está no meu esboço de mensagem, o pastor fica perdido. Perdidinho. Vamos embora. A gente acha. Acho que é o 30. Acha aí, meu filho. Eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Acho que é aqui. Deuteronômio. Perdoe, porque não era meu esboço de mensagem, não. Está vendo a importância da gente ler a Bíblia todo dia? Que é para não esquecer. Achou lá? 30, 19, é isso? Volta mais um pouquinho aí. Tem mais um pouquinho atrás. Volta mais um pouquinho atrás. Mais uma. Mais um pouquinho aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mais um. Volta mais um. Vai no 15. Eu acho que é o 15, né? É. Bem aqui que eu quero. Ó. Diz assim, olha lá. Acompanha comigo. Vês aqui. Ó, isso aqui foi Deus falando. Porque preste atenção. O livro de Deuteronômio é o livro que retrata a lei do Senhor que foi colocada diante do povo. A lei do Senhor não era para condenar, era para abençoar. Tem muita gente que confunde, tá? A lei do Senhor não amaldiçoa, a lei do Senhor abençoa. Ok? A lei é para que tudo corra bem. E eu praticando a lei, eu venha desfrutar da bênção. Aí ele diz assim, ó. Vês aqui, Deus, ó que coisa bonita. Vês aqui, hoje te tenho proposto. Ó o que Deus está dizendo. Hoje eu estou te propondo a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus está dizendo, ó, vês aqui que eu estou te propondo algo. O que eu estou propondo para você? Vamos fazer o que eu estou te propondo algo. Eu estou propondo para você desse lado aqui, ó, desse lado, eu te proponho a vida e o bem. Agora, se você passar ou escolher esse lado, aí esse lado é a morte, é a maldição. Eu não estou desse lado, eu estou desse lado. Vou explicar já o que é que Deus está querendo dizer. Olha só o que ele continua no verso 16, vamos lá. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Continua. E os seus juízos. Para que o que, pessoal? Para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passais a possuir. Prestou atenção agora? Então, o que Deus está dizendo? Ei,
eu estou propondo para você a vida e a bênção. Por que eu estou propondo para você a vida e a bênção? Porque se você escolher, poder de escolha, diga comigo, poder de escolha, Deus me deu. Quem tem o poder de escolha sou eu. Está aqui a prova, quem tem o poder de escolha é você. Deus não escolhe nada por ninguém, é você. Ele te propõe, estou te propondo, desse lado, a bênção e a vida, tá bem? Daquele outro lado lá, vixe, está amarrado, não quero nem saber dele. Mas eu te proponho esse lado. Para quê? Por que Deus está propondo para você a vida e a bênção? Para que você faça o quê? Para que você viva. Quem quer viver a vida de Deus? Está ali, para que você viva. E olha ali, e para o quê? Para que você venha se multiplicar. Deus vai multiplicar as bênçãos dele sobre você. E aí ele diz o que mais? E o Senhor teu Deus o quê? Te abençoe na terra, para Deus te abençoar. Quando você escolhe a vida e a bênção, Deus vai realmente trazer para você o que você escolheu de bom. Ele escolheu, né? Ele tem para você. Aí ele diz, o qual passais a possuir. Verso de número 17. Porém, agora olha que forte, olha como o poder de escolha está na tua mão. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores conduzidos para te inclinares a outros deuses e os servirem, olha que coisa séria, e os servirem, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra, a que vais passando o Jordão, para quê? Para entrar nela e a possuais. Então o que o Senhor está dizendo? Que se você não quiser ouvir a Deus, mas simplesmente rejeitar e for para o outro lado é onde diz Provérbios. Já leu Provérbios? Provérbios diz assim, há caminhos para o homem que parece que é bom, mas lá no final ela estreita de um jeito ao ponto de matar você sufocado. Aí você morre sufocado. Que situação! Ou seja, o caminho estava largo para você, parecia bom, parecia legal, e tu entrou de cabeça dizendo, eita, isso aqui é de Deus. Nada, filho. Capeta enganou tu entrou de cabeça no negócio e tomou nas ideias. Olha, vai vendo. Chegou lá no final, aí você começa a ver. Aí, irmão, presta atenção que o resultado só vem depois de muito tempo que você diz, meu Deus do céu. E agora, até para você olhar para trás e achar o caminho de volta, está difícil. Então o Senhor está dizendo que é isso que acontece, irmão. Às vezes a pessoa pega e se inclina perante outros deuses. Lembra que eu falei aqui para você? Preste atenção. Se eu não servir a Deus, eu vou terminar sendo servo de quem? Do diabo. De que maneira? Aí eu preguei quarta-feira. Lembra de quarta-feira que eu preguei aqui? Que Satanás quer porque quer que a gente sirva a ele? Vamos recapitular? Mateus capítulo 4, vai lá. Vou só recapitular aqui para você, Mateus capítulo 4, bem rapidinho. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, olha que coisa séria. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Agora olha o que aconteceu. E chegando-se a ele, o tentador, o diabo, disse-lhe, és tu, filho de Deus? Mande que essas pedras tornem-se em pães. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Irmão, eu fico besta como é que tem gente que ainda consegue dar ouvido ao capeta. Ninguém pode dar o que não? Ninguém pode dar o que não? Aqui a prova, Você vê como o diabo não tem nada. Ele é um miserável, lascado, não tem nada. O que ele ofereceu para Jesus? O que ele ofereceu para Jesus? Não estou ouvindo, gente. O que ele ofereceu para Jesus? Não, ele ofereceu para Jesus pedra, gente. Está lá escrito, vocês não estão vendo, não? Ele ofereceu para Jesus pedra. O que ele disse para Jesus? Tu não é o filho de Deus? Pega essas pedras, toma essas pedras e transforma em pães. Ele não tem nem a capacidade de oferecer alimento. Nem comida ele tem a capacidade de oferecer. Ele ofereceu pedra para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Ele ofereceu pedra para Jesus. Ainda disse, se tu é o filho de Deus, tu tem o poder para transformar então em pão. Come aí. E tem gente que cai na baboseira do capeta. Aí Jesus pega e responde o que para ele?
E ele respondendo disse-lhe, ele quem? Jesus. Respondendo disse, nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que sai da boca. Está vendo por que o diabo não quer que você venha para a igreja ouvir a palavra? Porque o Satanás, ele quer tentar você na sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade hoje? É na sua necessidade que o diabo vai tentar você. E o que ele vai fazer para você cair na tentação dele? Aceitar a proposta indecente dele. É evitar você de ouvir a verdadeira palavra que te alimenta. Aí eu preguei, lembra que eu falei aqui? Que o nosso alimento é o quê? A palavra, a promessa, a palavra revelada. As promessas de Deus para nós é o que nos sustenta, é o que nos alimenta. Então ele chega para Jesus, Jesus diz o que para ele? Amigo, você está achando que eu sou bobo, rapaz? Nem só de pão viverá o homem não, querido, mas da palavra revelada, da promessa de Deus é que viverá o homem. Aí Satanás não se deu por vencido, continua, eu vou chegar lá, vou ler rapidinho, vai filho. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou no penáculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus pegou e disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí vamos para o versículo que eu quero chegar. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, ou seja, o que significa? Levou Jesus a uma posição de destaque. Olha como o bicho é estratégico. Levou Jesus numa posição de destaque, aonde a visão é privilegiada. Então levou Jesus a uma posição de destaque, visão privilegiada, e disse o que para ele? E mostrou-lhe todos os reinos. Está falando de quê? Poder e fama, os reinos do mundo e a glória deles. Do que Jesus está falando? O que Satanás está mostrando para Jesus? Poder e fama, reconhecimento, glamour, né? Glória. Aí ele pega e diz o que para Jesus? Olha o que ele falou para Jesus. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me... Mas como que ele vai dar para Jesus poder e glória se ele não teve a capacidade de oferecer um pão? Como é que o capeta vai dar para Jesus algo que ele não teve a capacidade de dizer assim, rapaz, toma aqui um pão aqui para você comer? Nem isso ele foi capaz. Mas tem gente caindo, tem gente aceitando. Tem gente trocando a presença de Deus, a palavra de Deus, por comida velha, por comida podre, contaminada. Tem gente assim. Mas olha a resposta de Jesus. Agora presta atenção, o que ele queria de Jesus? O que ele queria? O que o diabo queria? Que Jesus se prostrasse e adorasse a quem? O diabo. Aí Jesus pega e responde para ele, e disse-lhe, né? Então Jesus lhe disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Quem que você tem adorado? Você está adorando só a Deus? Porque toda adoração é só para o Senhor, querido. Toda a humanidade foi criada para adorar a Deus. Ah, pastor, mas não estão adorando. Pois é, problema. Quem não está fazendo está perdendo. Quem não está fazendo está sofrendo. Porque todo ser humano foi criado para o louvor da glória, para adorar a Deus. Segundo, e só a Ele servirás. E a quem você está servindo? Ah, pastor, nesses últimos dias eu tenho sido servo dessa depressão. Desses últimos dias eu tenho sido servo dessa doença. Nesses últimos dias eu tenho sido servo desse medo. Esse medo tem me dominado. Essa tristeza tem realmente me abraçado. Essa situação tem me prendido. Eu estou realmente me sentindo diante de um calabouço, sem saber o que fazer. Mas é. Por quê? Porque o diabo quer prender você, para você não adorar porque quando você não adora a Deus, Satanás te leva a adorar a Ele por meio da doença, por meio da miséria. Jesus certa vez falou lá em Mateus, aí mesmo em Mateus Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, ou você vai servir a um e agradar o outro, ou vai simplesmente desagradar a um e aborrecer o outro. Não dá para servir dois senhores. Ele falou, não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a cura, viver a cura que Jesus conquistou na cruz e depois aceitar de volta. Lembra de Gálatas capítulo 5? O que diz Gálatas capítulo 5? É para você permanecer aonde, pessoal? Aonde que você tem que permanecer? Em que lugar que você tem que permanecer? Olha lá. Estais, pois,
firme. Onde que eu tenho que permanecer? Firme. No quê? Na liberdade. Ei, Jesus já te libertou, meu irmão. Será que você não entendeu isso, não? Você já foi livre, você já foi liberto. Então permaneça na liberdade. Pastor, mas como? Se essa situação, pois é. Aí você tem que entender que como que eu posso permanecer firme na liberdade que Cristo me libertou? Usando a autoridade que Deus me deu. Deus te deu uma autoridade. Qual foi a autoridade que Deus te deu? João capítulo 1, verso 12. Olha lá, ó. Olha o que ele diz lá em João 1, 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem, pessoal? Filhos de... Pronto. Então você recebeu essa autoridade. Por que você não está usando? Paulo falou para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem. Mas cadê esse espírito? Desperta, está em você, filho. Ô pastor, ele não está mais em mim não. Tá, ele só está adormecido. Desperta, meu irmão, bora. Tomar posse da bênção. Levantar para viver a vida. Fazer a escolha certa. Vamos voltar lá onde nós estávamos. Lá em Deuteronômio. Aí eu termino aqui. Vou ficar com essa mensagem aqui. Em Deuteronômio capítulo lá onde nós estávamos. Versículo 18. Então eu te denunciarei. Aí ele está dizendo aí, ó. Hoje que certamente perecerás. E não prolongarás os dias na terra, né? Está falando aqui daquela pessoa que escolheu o lado mal. Vai para o versículo 19 agora. Aí no versículo 19 ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Então Deus o céu é testemunha. Lembra que está lá em Hebreus? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então ele diz aí, ó. Então tenho um testemunho, né, contra ti, que tenho proposto. Deus está falando, ó, eu tenho testemunha, hein? Ó, aqui para mim, olha que coisa séria, pessoal. Deus está dizendo, por isso que eu falo que tem gente que fica, eu fico rindo. Porque Deus tem testemunha, irmão. Deus não é besta. Deus tem testemunho de que Ele te propôs a vida, está lá, ó, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, ó, ei, todo mundo aqui, ó, olha para o pastor aqui e presta atenção. Eu estou provando que é você quem tem o poder de escolha. Deus não escolhe nada por você. Está ali, ó. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Se Deus está mandando você escolher, significa o quê, pessoal? Que Ele te deu essa capacidade. Não está com Ele. Pastor, e o que está com Deus? Preste atenção. Tu escolhe, Deus realiza. Tu escolhe, Deus realiza. Se tu escolher o lado bom, se tu escolher o lado ruim, não é com Deus, é com o capeta. Quando tu escolhe o lado da bênção, Ele é o abençoador, Ele é o dono da bênção, Ele te abençoa, Ele vai realizar as bênçãos dEle na tua vida. Quando tu escolhe o lado do quê? Da maldição, ixi, aí Deus falou, caramba, não é comigo não, é em outro setor, é no setor de baixo, é para lá, comigo não, filho, meu negócio é aqui, é aonde eu digo, irmão, Deus nos levantou para ser bênção e não maldição. Você conhece alguém que está na maldição? Pode trazer para cá. Você conhece alguém que está macumbado, enfeitiçado? Traz é comigo. Esse aí é comigo. Porque Deus me deu o poder para libertar. Deus me deu o poder para abençoar. Para amaldiçoar, não. Eu sirvo a Deus, não sirvo o capeta. Meu negócio é com o Pai. Meu negócio é reconciliar, é restaurar, é transformar a vida da pessoa através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. Então você conhece? Pode trazer para cá. Que aqui nós ajuda essa pessoa a ter um encontro com Deus e a vida dela transformada. Então ele diz aí, ó, escolhe pois a vida, para o quê, pessoal? Para que vivas tu e a tua, o que ele quer dizer, tu e a tua semente, pessoal? Tu e toda a tua casa, tu e toda a tua descendência. Então quando tu escolhe a bênção é para ti e é para toda a tua descendência, toda a tua família. E quando tu despenca para o lado da maldição, nem precisa falar mais, né? Está amarrado. Tu sofre e toda a tua descendência sofre, porque a recíproca é verdadeira. Você está entendendo? Diga amém. Então guarda essa palavra hoje no teu coração, que Deus fale mais contigo. Vamos orar então agora. Pode aplaudir a Jesus bem forte. A glória de Deus. Meu pé não estava doendo, mas eu entrei na igreja, meu pé começou a doer, que eu comecei a mancar. Depois da oração, a dor sumiu. No pé? No pé. Pé esquerdo. E saiu agora? Saiu. Oh, Jesus, que bonito. Vamos aplaudir.